Bom dia, galera da turma 801. E aí, tudo bom com vocês? Eu tava morrendo de saudades, hein? Hoje nós vamos dar início ao terceiro bimestre de Ciências. Então, o livro 3 de vocês, dando início hoje na página 286. E esse livro, essa unidade, esse bimestre como um todo, ele será voltado ao tema de eletricidade e cargas elétricas, de uma forma geral. Então, nessa primeira unidade, na unidade 1 do livro, que será a nossa aula de hoje, nós vamos estar focados mais aí na descoberta da eletricidade. E aí, eu já pergunto a vocês, quando a gente fala a palavra eletricidade, o que já vem na cabeça de vocês? Então, eletricidade, que coisas vocês já pensam quando a gente fala eletricidade? Muito possivelmente a galera aí vai responder os aparelhos domésticos, enfim, que utilizam a eletricidade, o celular para carregar, a televisão, o videogame, vai pensar no chuveiro elétrico, para quem tem chuveiro elétrico, vai pensar em raios, vai pensar em trovão, vai pensar em choque elétrico também. Espero que ninguém nunca tenha tomado um choque elétrico em casa, que é muito ruim, mas também está associado talvez aí à eletricidade. Vai pensar, enfim, em fiação dentro da casa, ou a fiação que está passando pela rua. Então, todas essas questões estão associadas à eletricidade. Sim, isso está correto. Mas já quero deixar claro aqui para vocês que a eletricidade ela vai além do que isso. A eletricidade ela é muito mais complexa do que a corrente elétrica que a gente costuma, enfim, tá associada, tá vendo no nosso dia a dia, mais recorrentemente, mais, enfim, de maneira mais constante. E aí é isso que eu espero que vocês consigam entender um pouquinho, principalmente na aula de hoje e na de semana que vem. E aí, galera, para isso também a gente tem que entender um pouco de onde veio a palavra eletricidade. Então, livro de vocês, página 286. Na Grécia Antiga havia um filósofo, um camarada chamado Tales de Mileto, e esse grego, esse filósofo, ele observou em seus estudos, ele estava pensando, enfim, dentre outras observações muito importantes que Tales de Mileto fez, enfim, para a nossa sociedade, ele observou a existência de um fenômeno elétrico que ocorria quando ele atritava, quando ele, enfim, esfregava, ele colocava em atrito um pedaço de resina fossilizada, que é o âmbar, que eu vou já explicar para vocês melhorzinho no próximo slide, com um pedaço de lã das vestes. Então, ele observou o quê? Que quando ele atritava, quando ele ficava esfregando essa resina, esse âmbar, no pedaço de lã, ele observou que esse âmbar ele conseguia atrair depois alguns corpos leves, coisas que são leves, enfim, folha seca, pena, esse âmbar ele conseguia atrair. E esse fato acabou originando o termo eletricidade. Por quê? Porque âmbar significa eletricidade em grego. Se ficou um pouquinho confuso, tentar esclarecer melhor nesse slide. Então esse é o grego Tales de Mileto. E o que ele observou? Ele observou que o âmbar, o que é o âmbar? É uma resina que ela se torna, ela é um pouco gelatinosa, ela tem a consistência, não um gosto, mas ela tem a consistência parecida com mel, por assim dizer. Então, algumas árvores específicas, elas liberam esse âmbar, esse líquido parecido com mel, e esse líquido, conforme ele entra em contato com o ar ambiente, ele vai se tornando um pouco mais sólido, ele vai se solidificando, vai endurecendo mesmo, e aí se transforma no âmbar. Então, Tales de Mileto, ele simplesmente observou que se ele pegasse esse âmbar já sólido, já endurecido, e pegasse lã de carneiro e esfregasse mesmo, atritasse esse âmbar na lã de carneiro, ficasse lá esfregando, depois pegasse esse âmbar que ele esfregou na lã e encostasse, passasse assim perto do chão, onde tinha folha seca, pena, coisas leves, ele observava que essas coisas leves, elas eram atraídas para o âmbar. Então o âmbar parecia um ímã que conseguia
puxar essas folhas secas, esses pequenos materiais leves. E aí, a partir disso, ele classificou esse fenômeno como eletricidade. Por quê? Porque o âmbar, em grego, significa elétron. Então, lembrando que Tales de Mileto era grego, então ele falou que essa capacidade do âmbar, do elétron, em atrair pequenos materiais, se chamava eletricidade. Então, daí vem a origem do nome eletricidade. Vejam que, por enquanto, a gente não está falando nada de raio, trovão, de a corrente elétrica que chega à nossa casa, a luz, né, a energia elétrica que chega à nossa casa. Não, ainda são coisas diferentes. E aí, no decorrer de 2000 anos após, esse poder de atração, de puxar, que parecido com o ímã, que o âmbar tinha, ele era considerado propriedade praticamente exclusiva do âmbar com a lã. Então ainda se imaginava que só se eu pegasse o âmbar e só se eu esfregasse o âmbar na lã eu conseguiria esse fenômeno de atração. E aí a busca por explicação para esse fenômeno permitiu a identificação de materiais que, quando friccionados, que também quando fossem esfregados um no outro, adquiriam também essa propriedade de atrair ou repelir outros materiais. E aí, só lembrando a vocês que naquela época, esses fenômenos naturais de eletricidade, esse fenômeno simplesmente de eu conseguir atrair com âmbar corpos leves, coisas leves, era considerado, era coisas extraordinárias. Então, era fonte de curiosidade, especulação, de coisas sobrenaturais. Então, uau, ele consegue com âmbar, enfim, ele está atraindo ali a folha seca, o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui. Então, enfim, é bruxaria, enfim, é magia. As pessoas já acreditavam um pouco mais no sobrenatural, porque não tinha uma explicação à época para esse fenômeno. E aí, um cientista chamado William Gilbert, ele se dedicou a estudar essas propriedades ao longo dos anos. E aí, por volta do ano de 1600, ele descobriu o quê? Que outros materiais, não só o âmbar, mas outros materiais como o vidro, por exemplo, também tinha essa capacidade de atrair corpos leves quando atritado. No caso, o vidro não era atritado com a lã, ele usava seda. Então, assim como usava o âmbar e a lã para gerar essa eletricidade, William Gilbert observou que se eu pegasse um material de vidro e também esfregasse em seda, esse vidro também teria a mesma capacidade. E aí, após realizar alguns estudos sobre esse fenômeno, que na época já se considerava uma eletrostática, e aí aqui já tem também no livro de vocês a definição de eletrostática, que é uma área da física que estuda as propriedades do comportamento das cargas elétricas que estão acumuladas, que estão paradas, que estão estáticas em objetos. E aí ele chegou à conclusão que esses fenômenos, Gilbert, então ele observou, né, que o vidro lá esfregando na seda também tinha a mesma propriedade, e aí começou a estudar mais, e aí vi que isso estava dentro de parâmetros da eletrostática, só que com o tempo ele observou que estudos semelhantes estavam sendo realizados em uma outra área, na área de magnetismo, por outras pessoas. Então ele falou, bom, isso já está sendo estudado por outras pessoas, magnetismo é a capacidade que o ímã tem, né, de atrair objeto, e como ele viu que uma outra área do magnetismo estava estudando esses fenômenos semelhantes ao que ele estudava, falou, bom, como já tem gente pensando nisso, vou ocupar meu tempo pensando em outras coisas. E aí ele abandonou os estudos dele. Em meados do século XVII, então, uma das correntes dos pensamentos que tentavam explicar esses fenômenos naturais, eles acreditavam que a Terra e a Lua, elas influenciavam os demais planetas e corpos celestes, assim como esses corpos celestes tinham capacidade de influenciar a Terra. Beleza, ok. Isso, lembrando que eles vão aplicar esse conceito à ideia da eletricidade, da atração, que foi falado até agora. E aí, um inventor alemão, Otto von Guericke, também bem famoso, Otto von Guericke, o que ele fez? Ele criou uma estrutura representativa da Terra, então a Terra na sua representação esférica, redonda, e para poder investigar esses fenômenos elétricos.
No ano de 1663, então, ele construiu um aparato, aqui que está representado nas fotos, que consistia basicamente em uma esfera de metal fundido, então uma esfera de metal, que continha uma grande quantidade de enxofre. Então ele tinha uma esfera de metal que tinha uma grande quantidade de enxofre, e para imitar um movimento, a Terra tem um movimento de rotação. Para imitar o movimento de rotação da Terra, o que ele fez? Ele tinha uma manivela. Essa esfera, ela tinha uma manivela, como demonstrado aqui, enfim, nas fotos. Obviamente que o movimento de rotação da Terra ele é em outro sentido. Aqui ele estaria girando, né? Lembrando aí, foi um bingo, né? Um globinho de bingo, enfim, ou de esferas aí diferente, movimento de rotação diferente do que ocorre na rotação da Terra, mas também nessa ideia de rotação tinha uma manivela nesse aparato para ele poder ficar girando. E o que ele observou? Que se essa esfera ela fosse freada com uma das mãos, enfim, embaixo aqui também é importante salientar que tem uma estrutura de madeira, e ele girava. Quando ele começava a tentar frear essa bola, essa esfera carregada de enxofre, com uma das mãos, essa esfera ela adquiria umas propriedades similares à do âmbar, de atração de materiais, em virtude desse atrito, simplesmente dele ter começado a atritar com a mão dele, tentar parar essa esfera. Além disso, ele conseguiu observar que às vezes essa esfera, com esse atrito que ocorria, ela gerava fagulhas. Então aí já começa a entrar a eletricidade em si. Então gerava fagulhas elétricas, e aí também, além de atrair materiais, como acontecia com o âmbar, ele também tinha a capacidade de repelir alguns materiais. E aí, então, essa representação, essa esfera, essa manivela, foi o primeiro gerador eletrostático existente. E é importante mencionar, galera, que essas descobertas elas ocorreram em um tempo que muito pouco se sabia sobre a eletricidade. E aí, então, aquilo tudo chamou a atenção dos estudiosos sobre a questão. Só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia, tá aí no livro de vocês, página 288, uma curiosidade, o conhecimento sobre eletricidade era tão pouco, era tão escasso, que nesse período, qual era o costume? Quando estava tendo muitos raios no céu, o costume era tocar os sinos das igrejas. Então, tá chovendo muito, tá trovejando, tá relampeando, tá caindo raio. Então vamos tocar os sinos das igrejas para quê? Para poder espantar os raios. A ideia era que o sino ele tinha um poder de fazer com que os raios, enfim, eles fossem espantados. E aí, em 1786, o Parlamento de Paris ele publicou uma lei proibindo essa prática, proibindo tocar o sino da igreja para espantar os raios. Por quê? Porque de 386 raios registrados durante um período, 103 pessoas morreram, foram fulminadas por descarga elétrica que estavam descendo pela corrente dos sinos molhados da igreja. Então, a pessoa ia lá tocar os sinos, aquela corda estava molhada, e aí o raio ia em direção ao sino, e a pessoa que estava ali segurando aquela corda molhada, ela era eletrocutada. Então, essa lei, essa prática, ela foi abolida. Continuando aí um pouco de história, em 1705, então, um cientista, agora inglês, chamado Francis Housekeep, ele foi capaz de construir essa máquina aqui enorme que está presente na foto aqui ao lado, que era capaz de concentrar cargas elétricas dentro de um objeto, e isso produzia grandes faíscas. Basicamente, aqui eu tinha esse bulbo de vidro com uma quantidade de mercúrio em baixa pressão dentro, e através dessa manivela era possível gerar esse bulbo de vidro. Ao tocar nesse bulbo, então, com uma outra mão, ia gerar um atrito, ia tentar frear, né, esse bulbo, ia gerar um atrito, e esse atrito gerava pequenas faíscas que produziam um brilho suficientemente forte para poder iluminar o ambiente. Então, como vocês imaginam, esse experimento ele foi bem importante para a história dos aparelhos elétricos,
Por quê? Pois ele se tornou a base da ideia de uma lâmpada de descarga de gás, que também possibilitou o desenvolvimento das lâmpadas de neon, de vapor, de mercúrio. E essa máquina do Francis ela foi muito difundida, ela foi muito estudada em larga escala aí por toda a Europa. Em 1729, então, um físico e astrônomo inglês, Stephen Gray, ele utilizou a máquina vista anteriormente para estudar as propriedades de atração e repulsão elétrica. E aí, galera, olha só o experimento do Stephen Gray. Isso aconteceu mesmo, isso era um experimento que acontecia, batizado aí de criança voadora. Basicamente, em uma superfície com pequenas folhas leves, né, de ouro espalhadas pelo chão, ele fazia o quê? Ele pegou um garoto suspenso por cordas, então aqui tinham duas hastes, aqui tinham cordas de seda, tipo um balanço, então, e esse material, lembrando novamente, de seda, e aí ele colocava o menino ali pendurado nessas duas cordas de seda, e esse garoto, ele recebia, aqui tem até uma mãozinha com um bastão, ele recebia uma determinada carga de eletrização. Então, o garoto, ele era eletrizado. Lembrando aqui, o conceito, ele não era eletrocutado, não era para dar um choque nele, não. Era simplesmente um equipamento, um bulbo, que era eletrizado. Então, por exemplo, igual do experimento do Francis, que aqui eu tinha, a partir desse processo de atrito, me gera uma eletrização. Então esse bulbo eletrizado, ele encostava no menino, e o que ele observava? Ele observava que esse menino, com as mãos estendidas, ele conseguia, em alguns momentos, atrair para ele, simplesmente à distância, ele conseguia estar atraindo ali as folhas de ouro, ou está em alguns momentos repelindo essas folhas de ouro. Então olha só que curioso. E aí Gray concluiu que um corpo neutro, que era o corpo da criança, ele poderia ser eletrizado, então ele poderia receber uma carga elétrica, e a gente vai entrar nesses conceitos aí mais à frente, com mais cuidado. E também ele demonstrou que isso era exclusivo, esse fenômeno era exclusivo da criança. Esse material de seda, ele não possuía essa capacidade de atração. Então, o menino possuía a capacidade de atrair material e a seda não possuía esse material. E a partir daí, ele difundiu dois conceitos também que são importantes na parte de eletricidade, que são os condutores e os isolantes. Então a seda isolava e o menino se tornou um condutor. Mas imaginem na época, né, o experimento, assim, o quão estranho, né, o quão surreal seria, a mesma coisa que eu pegasse, pega um voluntário aí, um aluno da turma, sei lá, Juan, Gustavo, Antônio Alves Júnior, sei lá, Sadoc, e aí vamos suspender você aqui, eu vou te dar uma carga, vou eletrizar você, não eletrocutar, eu vou eletrizar você e você vai conseguir atrair materiais de ouro, por exemplo, leves, pequenos, para sua mão. Então era uma coisa que acontecia na época, era até, enfim, novamente a eletricidade ainda estava sendo estudada, ainda tinha um quê de sobrenatural. Então isso aí, essa prática, ela era muito utilizada quase como mágica, enfim, por algumas pessoas depois de Stephen Gray. Todo mundo assistia aquilo como um espetáculo mesmo do sobrenatural. Enfim, era algo muito grande na época. E aí, em 1735, um químico agora francês chamado Charles François de Cisternay-du-Fay, ele publicou uma carta contendo a descrição de dois princípios importantíssimos. O primeiro, ele afirmava que um corpo eletrizado, então quando o corpo era eletrizado, ele repelia todos os corpos que também estavam sendo eletrizados e atraíam corpos não eletrizados. E o segundo, ele afirmava que corpos com a mesma eletricidade se repeliam e corpos com eletricidades diferentes se atraíam. Atualmente a gente entende melhor esse conceito, e aqui é um ponto importante dentro da eletricidade que eu queria chegar a vocês, até vocês,
é que, na verdade, isso ocorre, esses conceitos de eletricidade, essa repulsão, como é que o âmbar conseguia atrair as folhas leves e como é que o menino conseguia repelir ou atrair as folhas de ouro. Isso acontece porque nós temos todas as estruturas, elas são constituídas por partículas que são denominadas prótons e elétrons. E a gente vai ver isso com mais calma nos próximos capítulos, mas só dando uma explicação bem geral, os prótons e elétrons, eles têm cargas que são positivas no caso de prótons e negativas no caso de elétrons. Então, considerando que um corpo ele tem, por exemplo, uma carga positiva, se ele está eletrizado, se a criança, ela, por exemplo, naquele experimento, ela foi eletrizada com carga positiva, ela vai repelir tudo no ambiente que também tiver carga positiva. Então, tudo que é parecido, positivo com positivo, eles se afastam, eles se repelem. Se a criança for eletrizada com uma carga negativa e no ambiente também tiver alguma carga negativa, eles vão se afastar, eles vão se repelir. Mas se a criança for eletrizada com uma carga positiva e no ambiente tiver algo com carga negativa ou vice-versa, eles vão se atrair. É a ideia, é o ditado famoso de que os opostos se atraem. Então, se eu tenho uma carga positiva, ela vai atrair tudo que é negativo. Se eu tenho uma carga positiva, ela vai afastar tudo que é positivo. Então, é igual, positivo afasta positivo, negativo afasta negativo, e positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Os opostos se atraem. Acho que é o conceito mais geral aí para poder deixar mais claro para vocês. Nesse sentido, galera, o conceito real de eletricidade ele se refere ao conjunto de fenômenos então, que são produzidos pela movimentação das cargas elétricas, prótons e elétrons. Então, essa questão do positivo, afastar positivo ou atrair negativo, e isso sim está dentro do conceito de eletricidade. Obviamente, essa movimentação de cargas elétricas ela pode ser convertida em outras formas de energia, que vai gerar som, luz, calor, e também pode ser convertida na energia elétrica, que aí sim é o que a gente conhece dentro dos nossos aparelhos domésticos. E aí, em virtude das diversas aplicações da energia elétrica dentro do conceito de eletricidade, a eletricidade é popularmente conhecida, e eletricidade e energia elétrica são palavras hoje em dia tidas como similares, mas que vocês entendam que a eletricidade ela vai além disso. Simples atração, simples, enfim, a fricção do âmbar e a atração de coisas leves é um conceito de eletricidade, assim como a corrente elétrica também é um conceito de eletricidade. E aí também é importante frisar que o uso da energia elétrica ela trouxe várias facilidades às nossas vidas, à vida das pessoas. Por exemplo, então aqui tem vários, substituição da vela. Então antigamente era a vela que iluminava o ambiente e aí foi substituída pelas lâmpadas. Também transporte, então antigamente o transporte era carroça puxada por cavalo. E aí, a partir da eletricidade, houve a presença dos bondes elétricos e com o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos, hoje em dia a gente consegue ver toda a distribuição elétrica no nosso bairro, na nossa rua, através das fiações, dos cabos condutores, em alguns casos até em excesso, né, que a gente encontra aí na nossa rotina. Também vale destacar que o estudo da eletricidade é muito mais abrangente do ponto de vista científico, como foi falado no slide anterior, pois aí tem conceitos e significados distintos, cargas elétricas, estrutura da matéria, que a gente vai ver mais à frente. Também, outro conceito que é importante, eu falei que o menino, quando ele, enfim, entrou em contato com o bastão, ele foi eletrizado, então ele ficou com carga positiva ou carga negativa. Mas, em geral, quando um corpo ele tem a mesma quantidade dentro dele de carga positiva e negativa, ele está em um estado que a gente diz neutro. Então, o menino estava neutro e aí recebeu, por exemplo, ganhou elétrons
e aí ele ficou com a carga negativa. Mas antes ele tinha a quantidade de prótons, que é positiva. Ele tinha, sei lá, 50 prótons, 50 elétrons, tinha a mesma quantidade, e aí ele recebeu mais elétrons. Então ele já tinha 60 elétrons, 50 prótons, e aí ele ficou negativo. Conseguia atrair coisas positivas e repelir também outras coisas negativas. Então, mas o estado normal, o estado que a gente se encontra geralmente, é o estado neutro. Nossas cargas, elas tendem a manter um equilíbrio e a gente está neutro, a gente não está eletrizado. E aí, agora sim, a eletrização, portanto, ela consiste em um processo no qual são alteradas as quantidades de carga de um corpo após sua interação com qualquer outra matéria. E aí, isso vai resultar em um desequilíbrio entre cargas positivas e negativas. Então, eu estou em equilíbrio, eu estou neutro. Se eu recebo mais cargas negativas, eu fico negativo. Se eu perco as cargas negativas, eu estou neutro e perco as cargas negativas, aí eu fico positivo. E aí, isso é a eletrização. Isso não é eletrocutar. Eletrocutar é tudo bem, é o choque elétrico que a gente toma. A eletrização é quando a gente ganha cargas positivas ou negativas e não necessariamente vamos sentir choque, vamos ter o choque ou ser eletrocutado de uma forma mais brutal. A eletricidade, ela também pode se manifestar em repouso ou em movimento, e aí quando as cargas elas se acumulam no objeto, quando as cargas chegam no objeto e ficam ali paradas, ficam acumuladas nele, sem movimentação, nós temos a eletricidade estática. Então, estática é algo parado, estátua, estático, parado. Ou as cargas elétricas, elas podem estar se movimentando a todo tempo, e aí é a corrente elétrica. Atualmente, galera, esses conceitos de eletricidade, eles também são utilizados na indústria, como, por exemplo, na pintura de carro. Aqui nesse caso, para a pintura do carro, vamos dar o exemplo aqui mesmo da foto, a pintura em vermelho. Se eu quero pintar o carro em vermelho, eu tenho atualmente uma pistola de tintura e em cima dessa pistola eu tenho um reservatório que tem a tinta vermelha, só que a tinta ela não está em estado líquido, é um pó. Então é um pó vermelho dentro desse reservatório. Esse pó ele é naturalmente neutro. Então, dentro desse reservatório, eu vou eletrizar ele, vou dar carga negativa, então o pó vai estar carregado negativamente, e o carro, a parte do carro que eu vou pintar, que também é neutra naturalmente, eu vou dar uma carga nela, vou eletrizar ela para ficar com carga positiva. Então, a tinta em pó tem a carga negativa, e o carro que eu vou pintar, o ferro do carro que eu vou pintar, tem a carga positiva. E aí, simplesmente, ao eu lançar o pó, essa carga negativa do pó, esse pó negativo, vai ser atraído naturalmente pelo ferro positivo. Então, eu não vou desperdiçar, essa tinta vai ser simplesmente atraída e vai colar ali naquele ferro. Posteriormente, então, esse material, esse quadro, esse ferro, né, a estrutura que eu pintei, ele vai para uma estufa, então ele vai ficar em altas temperaturas para que essa tinta ela consiga ficar mais uniforme, fique lisinha, né, e consiga colar melhor ali depois naquele ferro. E esse processo ele tem vantagens, porque ele é totalmente ecológico, ele não usa solvente, que é muito tóxico, e também é de fácil aplicação. E o resultado da aderência da tintura no ferro, ele é incrível, ele é muito alto. Então ali eu vou mostrar aí rapidamente um vídeo para vocês de um processo, aí no caso da pintura de uma bicicleta, mas também utilizando essa tintura em pó. E aí, galera, no livro de vocês, página 291, então tem uma simulação de um processo, de um experimento que poderia ser feito,
onde aqui, ó, nós temos um suporte qualquer, e nesse suporte, na ponta desse suporte, ó, eu tenho amarrado com linha 2 canudos, canudos normais mesmo, canudo de plástico. E aí, naturalmente, eles vão estar aqui próximos, bem perto um do outro. E aí o experimento ele pede para a gente fazer duas coisas diferentes e observar os resultados. O primeiro seria esfregar, ou seja, atritar, né, ter atrito de um papel, enfim, um papel toalha, por exemplo, com os canudos. Então, se eu esfregasse bastante, primeiro eu esfregaria bastante esses canudos com papel toalha, e aí ia acontecer uma coisa, e depois eu ia pegar um terceiro canudo, um canudo que não está preso aqui, que não foi esfregado, atritado pelo papel toalha, e esse canudo, esse terceiro canudo, eu encostaria nesses dois para ver o que ia acontecer. E aí, então, na página 292, eu tenho o questionamento. Quando os dois canudos que estavam suspensos, eles foram atritados pelo papel, então esses dois canudinhos que estão suspensos, se eu atritar eles com papel, o que vai acontecer com eles? Eles vão, ó, se afastar, eles vão se repelir um ao outro. E o que ocorreu quando você aproximou o terceiro canudo dos outros dois? Então, com o terceiro canudo que não foi atritado, eu chego perto dos outros dois, esses dois canudos eles vão voltar ao local. E aí, a terceira questão da página 292 é: qual é a relação entre esse processo de atritar e a eletrização dos corpos? Então, obviamente, conforme eu estou atritando, estou esfregando esses corpos, que são os canudos, eles vão se eletrizar. Então, o atrito gera a eletrização dos corpos. Ok, galera? E aí, galera, então continuando na página 296 de vocês na atividade, ela também retoma um pouco esse experimento. E aí, a primeira questão, a letra A, é: depois que os canudos eles foram atritados com papel, eles demonstraram uma propriedade que não tinha antes, que era de se afastar. Então, qual é a relação entre os materiais utilizados e o que foi observado? A conclusão é: ao se atritar esses materiais, que são semelhantes, eles ganharam a mesma carga. Então, eles ganharam carga negativa, por exemplo. Então, se eu atritei com papel o canudo, os dois canudos ganharam carga negativa, porque são o mesmo material. E negativo com negativo se afasta. Eles não se gostam, então negativo com negativo se afasta. Letra B, ao aproximar um canudo neutro dos dois que estavam suspensos, outra propriedade ocorreu. E qual é a relação entre os materiais utilizados e o que foi observado? Então, o terceiro canudo ele não foi atritado, então ele estava neutro. E quando eu encosto o canudo neutro nos dois que estavam carregados negativamente, eles tendem a se aproximar desse canudo neutro. Então, eles tendem a ser atraídos pelo canudo neutro. E letra C, se atritarmos um bastão de vidro com um pedaço de lã, os dois materiais serão atraídos e não afastados, como aconteceu com o canudo. Como é que você explicaria esse fenômeno? Então, se os canudos eles se afastaram porque possuíam carga diferente, quando eu atrito um pedaço de lã com vidro, são materiais diferentes. Então, se eu atritei o pedaço de vidro, ele pode ganhar carga positiva e o pedaço de lã carga negativa. E aí são os opostos. Os opostos se atraem e aí, por isso que eles vão ficar juntinhos. Se ficou alguma dúvida dessas questões, galera, daqui a pouco aí na nossa aula ao vivo, ou também no momento que vocês quiserem aí no grupo, podem perguntar que eu esclareço melhor para vocês, beleza? Senão eu vou dar prosseguimento aqui. Continuando aí, galera, um pouquinho de história ainda na página 292, aí é a invenção do para-raios. Então, acredita-se aí que o cientista, escritor, empresário e, além disso, diplomata norte-americano famosíssimo, Benjamin Franklin, ele tenha sido responsável por um experimento que foi marcante na história da humanidade. E esse experimento aconteceu em junho de 1752. Aí os relatos descrevem que ele fez o quê? Ele empinou uma pipa. Até aí, ok. Mas qual foi a diferença?
ele utilizou essa pipa, ele utilizou para empinar ela um fio de metal. Então ele não foi linha, ele utilizou um metal para estar empinando um fio, né, uma linha de metal para estar empinando essa pipa. E no final dessa linha ele deixou uma chave. E essa chave também foi manipulada ali por um fio de seda, mas beleza. E quando ele soltou essa pipa, quando ele largou a linha, soltou essa pipa, a pipa voou ao longo, ele percebeu que pequenas faíscas eram emitidas e chegavam até a chave, demonstrando que a eletricidade dos raios podia ser conduzida pela linha, enfim, como um todo. Algumas pessoas dizem que esse experimento ele não foi realizado, isso foi Benjamin Franklin falou que fez para provar um conceito, mas ele não fez na verdade. Mas o fato é que esse experimento ele comprovou para a comunidade científica que o raio ele é uma enorme fonte de corrente elétrica e que ele pode ser, enfim, transmitido para outro local. Outro experimento atribuído a Benjamin Franklin foi a demonstração de que algumas hastes de ferro que estivessem ligadas até a Terra e posicionadas geralmente no topo dos edifícios, dos prédios, eles serviam de condutores de descarga elétrica atmosférica. Então ele ia pegar aquela descarga elétrica que chegou ali no topo e ia levar até a Terra. E aí isso não ia causar dano nenhum à estrutura daquele prédio. Por quê? Porque a energia, o raio que atingisse ali aquele ferro, ele ia automaticamente ser conduzido até a Terra e para a Terra ali ele ia se dissipar. E aí, com esse experimento, com essa ideia, o Benjamin Franklin ele acabou inventando o que a gente conhece hoje como para-raios. Então, os para-raios estão presentes no topo de alguns edifícios e eles atraem, eles conduzem o raio, ele vai atingir ali esse topo e vai ser conduzido para a Terra para se dissipar e não vai prejudicar de forma nenhuma aquele prédio. E outra invenção aí importantíssima, conhecidíssima, foi a invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison no final aí do século XIX. Então, Thomas Edison ele apresentou uma lâmpada que era incandescente e a diferença é que ela poderia ser comercializável, ela poderia ser vendida, diferente de todas testadas até aquele momento. Muitas outras pessoas tentaram produzir uma lâmpada, mas não tiveram tanto sucesso quanto Thomas Edison. E por quê? Porque ele conseguiu obter uma iluminação muito mais forte por muito mais tempo do que todos os experimentos que tinham sido realizados até aquele momento. Essa descoberta gerou a ele uma patente, o experimento entrou para a história como a invenção da lâmpada elétrica e Edison então fundou uma empresa que seria responsável pela produção e a venda aí da lâmpada que ele produziu. Então, galera, espero aí que tenham entendido um pouco, compreendido a aula de hoje. São conceitos talvez um pouco novos aí para vocês, mas ao longo aí dessa unidade nós temos ainda outras aulas. O terceiro bimestre inteiro vai ser para falar de eletricidade. Então, assim, espero que aos poucos esses conceitos eles fiquem melhores aí na cabeça de vocês. Mas qualquer dúvida que tiver pode tirar no WhatsApp ou esperar em nossa aula online, que vai ser um prazer enorme tirar todas as dúvidas de vocês. Beleza? Então aí para poder exercitar um pouco, para poder deixar aí, né, aprimorar o conhecimento, exercícios para resolver hoje, páginas do livro, páginas 296, 297, 298 do livro, aquele esqueminha, responde, tira foto e me envia no privado. E para responder até semana que vem, página 299 e página 300, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato, galera. Um abração.